Pedro iria negar 3 vezes, né? Ele já tinha previsto, aleluia, que os discípulos, irmão, iriam, irmão, correr, deixar ele sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falar, irmão, aleluia, Jesus vai falar para o seu discípulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ali partindo a Santa Ceia, aleluia, e Jesus vai falar para o seu discípulo, louvado seja o nome de Jesus, todos vós esta noite irão, aleluia, escandalizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos discípulos, aleluia, começaram, aleluia, a olhar um para o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, aleluia, falou: um de vocês irão me trair. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que meter a mão comigo no prato, esse vai me trair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer, irmão, que agora os discípulos começam, irmão, a olhar um para o outro. Será que é fulano? Será que é Bertano? Será que é Cicrano? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Judas, irmão, meteu a mão no prato junto com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos discípulos, aleluia, começaram, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, a questionar, louvado seja o nome de Jesus. Pedro, ele vai dizer, ainda, aleluia, que seja necessário eu morrer contigo, de maneira alguma, aleluia, eu vou te negar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Jesus falou assim: olha, antes que o galo canta 3 vezes, Pedro, você vai me negar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmão, aleluia, que Pedro vai dizer, ainda que seja necessário eu morrer com o Senhor, contigo, aleluia, mas não vou te negar de forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os discípulos, irmão, também falaram a mesma coisa que Pedro falou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De modo algum eu vou negar o Senhor, de modo algum, aleluia, eu vou deixar o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E isso acontece comigo e com você, irmão. É Deus. Acontece comigo e com você todos os dias, irmão. Falamos que não vamos negar o Senhor, mas negamos, irmão, através de uma mentira. Negamos, irmão, através de um olhar. Negamos, irmão, Jesus através, irmão, do nosso andar. Negamos o Senhor, irmão, de várias formas. É Deus. E nós não prestamos atenção, irmão. Às vezes, uma coisinha pequena, mínima, nós estamos negando o Senhor. Às vezes, irmão, de você, aleluia, negar, aleluia, a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, do teu irmão. Você está negando Jesus. Glória a Deus. E está passando de despercebido, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que agora, irmão, aleluia, eles vão cantar hinos, irmão, e vai subir para o monte, aleluia, para poder orar, irmão, porque Jesus sabia, aleluia, que estava chegando a hora, irmão, dele ser preso, aleluia, pelos malfeitores, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vai cumprir a profecia que Jesus diz, irmão, aleluia, na mesa da Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que agora eles vão para o Monte das Oliveiras, ali orar, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos não sabiam o que iria ali acontecer, a correr. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles foram felizes, cantando hino ainda, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. E não sabia o que iria ali a correr, acontecer naquele monte. É Deus. A Bíblia diz, irmão, que agora Jesus, ele vai, irmão, a orar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai separar, irmão, 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, irmão, para poder orar com eles. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, nem todos, irmãos, estão aptos, aleluia, para poder orar junto com você. Louvado seja o nome de Jesus. Tem pessoas, irmão, aleluia, em vez de te, aleluia, te ajudar na oração, aleluia, vai te atrapalhar na oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmão, que Jesus separa estes 3, aleluia, e vai, irmão, orar. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus vai pouco para frente e deixa os 3 ali orando. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que era 11, irmão, era 12, mas Judas foi atrás, irmão, do malfeitor para poder trazer, irmão, o malfeitor para poder prender Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai nos relatar agora, irmão, que Jesus deixa os 3 ali e vai um pouquinho para frente para poder orar. É Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus ali, irmão, está orando. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que tinha chegado o momento dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus está ali conversando com o Pai. Pai, passa de mim esse cálice. Louvado seja o nome de Jesus. Passa, Pai, de mim neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. Que era um momento, irmão, difícil. Era um momento de angústia. Era um momento de tristeza. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele sabia que ele iria, irmão, que ele iria ser preso naquela noite. E a Bíblia vai dizer, irmão, que agora Jesus, aleluia, vai orar, conversa com o Pai, aleluia, e volta, irmão, aleluia, outra vez no discípulo e pega eles dormindo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus vai dizer, aleluia, para eles, louvado seja o nome de Jesus, desperta, aleluia, não pode, aleluia, interceder, não pode orar nem um pouco comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus estava angustiado. Jesus queria, irmão, aleluia, que os discípulos ajudassem ele em oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus, aleluia, volta novamente para poder, irmão, orar, para poder conversar novamente com o Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Passa de mim este cálice, aleluia, todavia não eu, aleluia, que venha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja a tua vontade e não a minha vontade. É Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus volta novamente, os discípulos dormindo, né? E assim acontece comigo e com você, né? Estamos, irmão, dormindo, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Falamos que, aleluia, que iremos com Jesus até a morte, né? Falamos que nós não iremos, irmão, negar Jesus. Se eu perguntar para você quantas vezes você negou Jesus, né, na data deste dia, foi muito, foi muito, aleluia. Nós negamos Jesus muitas vezes na data deste dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus vai voltar novamente, irmão, para poder orar, falando as mesmas palavras. Passa de mim, Pai, esse cálice. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, irmão, estava angustiado até a morte. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque ele previa o que iria acontecer com ele. E a Bíblia diz que ele volta novamente, os discípulos novamente dormindo. Aleluia, Jesus vai falar, desperta, porque chegou o momento, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Desperta, aleluia, porque chegou o momento, aleluia, de eu ser entregue na mão dos pecadores. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus acaba de falar, irmão, agora vai chegar, aleluia, os soldados para poder prender Jesus, irmão. A Bíblia vai dizer que agora, irmão, aleluia, Pedro se levanta, aleluia, com a espada e corta a orelha, irmão, de Malco. Louvado seja o nome
do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus repreende ele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai repreender ele para que ele botasse, aleluia, a espada novamente na bainha. Porque se ele orasse o Pai, aleluia, mandava uma legião de anjos ali, irmão. Aleluia, e ele não seria preso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Judas, irmão, aleluia, vai dar um beijo em Jesus, porque eles não sabiam quem era Jesus, porque todos ali não eram parecidos um com o outro. E Judas, irmão, aleluia, para poder mostrar para o soldado quem era Jesus, foi lá de beijo em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nem todo beijo, irmão, aleluia, vai trazer para você felicidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nem tudo, irmão, que aquilo, aleluia, que a pessoa, irmão, te baluja, aleluia, não vai trazer felicidade para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, através de um beijo, aleluia, Judas entregou, irmão, aleluia, Jesus na mão dos malfeitores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus vai ser preso, Jesus vai ser, irmão, levado para o Sinedrio, irmão, aleluia, para poder ser julgado. Ali vai Pilatos, ali vai Caifás, Anás. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus virou um brinquedo, irmão, na mão, irmão, dos malfeitores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E não tinha ninguém, irmão, para poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para poder o defender ele, irmão. E a Bíblia diz que Pedro, aleluia, segue Jesus de longe, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro agora fica de longe, vai, irmão, até, aleluia, o Sinedrio. Ele vai, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, até a prisão com Jesus, irmão. Mas ele vai negar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus tinha previsto, que Pedro iria negar 3 vezes, irmão. É Deus. E Pedro diz: ainda que seja necessário eu morrer com o Senhor, jamais eu vou negar o Senhor. Quantas vezes você tem dito isso, irmão? Quantas vezes, aleluia, você tem falado que eu não vou negar Jesus, jamais eu vou negar a Jesus. Mas você, será que você, aleluia, tem negado o seu irmão? Será que você, aleluia, tem feito algo contra o seu irmão? Se você estiver fazendo, você está negando Jesus, irmão. Aleluia, você está voltando Jesus para a cruz novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer, irmão, que agora Jesus está sendo ali julgado. Pilatos, Caifás, Anás, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que agora, irmão, um dos servos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, do sumo sacerdote, irmão, aleluia, vai ver Pedro ali, irmão, aleluia, quentando, aleluia, talvez na beirada de um fogo. Louvado seja o nome de Jesus. Estava um tempo frio, madrugada, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, aleluia, um dos servos vai ver, aleluia, que Pedro estava ali, que Pedro estava, aleluia, ali quentando fogo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E vai dizer para ele: você é um deles, você parece com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Pedro, irmão, vai dizer: eu não conheço, não é eu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vai passar, irmão, mais um pouco, aí vai vir outro servo, vai falar: aleluia, você parece com ele, você fala como ele, você, aleluia, anda como ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Pedro novamente: eu não conheço, eu não sei quem é este homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é assim na nossa vida, irmão. Quando a gente estamos, aleluia, em um momento difícil, um momento apertado, aleluia, você nega Jesus, irmão, com o seu falar, você nega Jesus,
irmão, com seu andar, você nega Jesus, irmão, com seu olhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É, Deus. É verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que outro servo vai chegar, irmão, e vai falar para ele: é você mesmo. Aí Pedro vai falar assim: não, eu nunca vi este homem. Olha, irmão, nunca vi este homem. Não sei de que você está falando. Não sei de quem você está falando, eu não conheço este homem. Jesus tinha previsto, irmão, que Pedro iria negar. Ele nega 3 vezes. Aí daí a pouco o galo canta. É, Deus. O galo canta. É a profecia que Jesus disse e se cumpriu. Né? E na minha vida e na sua vida também não é diferente. E hoje é noite de nós tomar a Santa Ceia. E é por isso que Jesus está dizendo: examina-se o homem a si mesmo. E coma deste pão, beba deste cálice. Se você está tomando Santa Ceia, irmão, de qualquer maneira, você é culpado do corpo, do sangue de Jesus. Você está voltando Jesus novamente, irmão, para a cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus está falando para nós. Examina-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não está mandando o pastor examinar a tua vida? Não está mandando o pastor, aleluia, cortar a sua Santa Ceia, não. É você que tem que examinar, ver se você está apto para poder ceiar, irmão. Não tome a Santa Ceia do Senhor em vão, porque você vai prestar conta. Aleluia, você vai, irmão, aleluia, ser culpado do corpo, do sangue de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então examina você mesmo, né? Aleluia, não vai examinar a vida do outro, não. Examina a sua vida. Faz, irmão, aleluia, uma reflexão na sua vida. Será que eu estou apto para poder, aleluia, tomar a Santa Ceia do Senhor? Será que eu estou apto para comer, aleluia, o corpo do Senhor? Que Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário à toa. Aleluia. Ele não morreu na cruz do Calvário, aleluia, porque ele é o Salvador, aleluia, para você ficar de qualquer maneira, não. Tem que ter um exame na sua vida, e esse exame não vai ser exame que o médico vai passar para você, aleluia, o pastor não vai examinar a sua vida, é você que tem que examinar a sua vida, porque você não é criança, irmão, aleluia, para poder, aleluia, o pai examinar a criança, é você que tem que examinar a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Que nós possamos nesta noite, irmão, aleluia, ficar com esta palavra. Não sei se é essa palavra que você queria ouvir, mas essa palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos estar nesta noite, irmão, aleluia.